Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todo mundo que me segue aqui neste canal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um problema que aflige grande parte das pessoas que estão começando a, de fato, advogar, que é: eu devo ou não ter estrutura física já de início? E eu vou abordar esse problema sobre três aspectos que são fundamentais antes de você tomar sua decisão final de assumir ou não uma estrutura física, ou alugar uma sala, ou tomar qualquer decisão que impacte significativamente os próximos meses e o seu escritório de advocacia por aí. Bom, então antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de te pedir muito para poder se inscrever e curtir aí, se você evidentemente gostar do vídeo. Então, bora para a análise específica do nosso tema. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é uma análise não financeira, mas uma análise voltada lá para o seu plano de negócio. Por que eu digo isso? Porque a decisão de ter ou não um espaço físico, principalmente para poder atender, ela tem muito a ver com a sua persona. Eu sei que parece ser uma coisa meio chata às vezes, todo mundo falando, olha para sua persona, olha para sua persona, mas isso é fundamental na hora de tomar a sua decisão. Eu quero te dar uma hipótese prática dentro dessa análise. Olha só o meu caso, o caso do escritório e o caso, hipoteticamente, de um colega que é advogada trabalhista e previdenciarista. No nosso caso especificamente, que temos clientes de base tecnológica, nós atendemos clientes que têm demandas societárias, que têm demandas relacionadas a investimentos, trabalhamos com proteção de dado, trabalhamos com propriedade intelectual há bastante tempo já. Esses clientes estão condicionados dentro da vida corporativa a realizar reuniões e, inclusive, a trabalhar de forma remota. Então, a estrutura física não é necessária para que a gente possa, de fato, começar a advogar. Não vai ser uma vantagem ou uma desvantagem para o nosso cliente a gente ter um espaço físico para ele poder estar, de fato, conosco. Agora, se a gente faz uma comparação com a nossa colega trabalhista, né, que tem uma advocacia voltada para a parte previdenciária, pelo menos o que eu vejo é que a persona dela, os reclamantes, as pessoas que precisam, acessar o judiciário para que lhe sejam garantidas verbas previdenciárias, faz sentido esse contato. Na maioria das vezes são pessoas que têm um pouco mais de idade, ou na maioria das vezes são pessoas que têm um pouco menos de instrução, e talvez esse contato pessoal, para que ela possa demonstrar o valor que ela tem, para que ela possa demonstrar a credibilidade que ela tem, faça muito sentido na hora de tomar essa decisão. Então, antes da resposta não financeira, você vai precisar analisar a sua persona. Então, se coloque no lugar efetivamente do seu cliente e pense se dentro do processo de contratação faria sentido você se deslocar até um determinado local para poder conversar com o seu advogado, ter uma reunião com ele, tá ali no tete a tete. Essa é uma pergunta importantíssima a ser feita e a resposta dela muito provavelmente compõe aí, 33% da sua decisão dentro da nossa metodologia aqui, né? Dentro da nossa análise primária. E eu nem tô falando muito de plano de negócio, enfim, de todas as questões que precisam ser feitas antes, de fato, de você colocar o carro na avenida. O segundo ponto é a questão da racionalidade financeira. Se você decidir fatidicamente assumir uma despesa fixa, você vai precisar olhar para suas linhas de receita e entender quanto tempo você aguenta segurar. Então, eu vou te dar um exemplo clássico voltando na nossa dicotomia, tomando como base o nosso escritório, que é um escritório empresarial, e alguém que tem uma consultoria trabalhista e previdenciária. Em regra, grande parte das verbas ou das receitas, dos honorários que a pessoa que advoga no trabalhista, e eu estou falando de contencioso especificamente, e no previdenciário, elas vão ser verbas de recebimento a longo prazo. Ou seja, nesse caso especificamente, você vai precisar ter um fôlego maior para poder aguentar, esperar o início do transcurso desses processos e, obviamente, o dinheiro começar a cair na conta. Então, se um processo trabalhista demora de 3 a 4 anos, você vai precisar ter caixa para aguentar esse período.
Ah, Heitor, mas a cada 5 processos trabalhistas eu faço um acordo. Ok, então na hora de fazer o seu cálculo, você precisa levar em consideração, eu não levaria, porque como gestor bem cauteloso que sou, eu deixaria como uma gordurinha ali. Então, vocês precisariam considerar que essas receitas só começariam a entrar daqui a 5 anos. Então, portanto, você precisaria ter caixa para poder aguentar esse período. Agora, se o seu negócio trabalhista tem outras linhas de receita, se você cobra consulta, se no caso do previdenciário as aposentações administrativas elas têm uma receita um pouco mais rápida, talvez possa fazer sentido desde já você ter um caixa um pouco menor. Então isso te dá a capacidade de ter segurança financeira mais ampla. Uma frase para vocês não esquecerem: se você está muito apertado financeiramente, você não trabalha com a cabeça boa. Então é fundamental que você tenha tranquilidade de caixa, e caixa é tudo no escritório de advocacia, porque é natural que as oscilações aconteçam dentro de um ano, dentro de um semestre, né? Então tem meses que você vai muito bem, outros você não vai tanto assim, e portanto você precisa ter caixa para você ter estômago e cabeça para continuar fazendo aquilo que você acredita. Continuar fazendo as prospecções, continuar entregando a melhor parte técnica para o seu cliente e para o seu constituinte. No meu caso, quando eu fui abrir o escritório, eu imaginei que eu tinha linhas de receita mais imediatas. Então eu poderia, por exemplo, cobrar uma consulta, eu poderia, por exemplo, fazer um contrato, ter um consultivo, né, acompanhar um cliente. No início eu criei uma linha de receita, hoje a coisa vem diminuindo, mas era algo um pouco mais lucrativo, que eram as diligências. Eu ia ao fórum fazer cópias, os processos ainda eram físicos, fazia diligências, enfim. Então eu tinha receitas um pouco mais imediatas. Isso me deu a capacidade de ter um caixa menor e gerar receita, e aí sim ir acumulando e fazendo um caixa para ter um pouco mais de tranquilidade e conseguir bancar, digamos assim, essa estrutura ou essas despesas fixas. E, portanto, é muito importante você analisar o tempo de retorno e o tempo de maturação das suas linhas de receita vis-à-vis as despesas imediatas e o caixa que você tem para poder suportar esse tempo até o dinheiro de fato começar a fluir. E essa talvez seja a principal análise que precisa ser feita. Todo mundo diz, se joga no seu sonho, isso é o mais importante. Pessoal, esse discurso é um discurso irresponsável e que provavelmente vai te frustrar dentro da sua advocacia. Eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui, sei lá, eu tenho 10 mil reais, essa é a grana que eu juntei, e eu vou comprar tudo em imóvel, eu vou deixar meu escritório bonito, enfim, não entra nenhum cliente, você não tem dinheiro para poder ir ao fórum, para pagar a gasolina, não tem dinheiro do aluguel do próximo mês. Então, construam as coisas paulatinamente, deixa um caixa para os próximos meses, comece simples, né? Se você não tem a condição, se você não tem capital para poder fazer isso, faça esse planejamento. Isso vai ser fundamental para que você tenha um crescimento e uma continuidade, uma tranquilidade, para que você possa de fato ser longevo e desempenhar bem a sua profissão. O terceiro e último ponto, e talvez tenha sido muito discutido nos últimos anos, é a questão do local de trabalho. Muitos advogados, logo quando começou a pandemia, entregaram o ponto. E aí 2 análises precisam ser feitas, né? Será que realmente é importante o local de trabalho para você? Nem todo mundo tem a condição, por exemplo, de ter um lugar em casa para poder trabalhar, que seja calmo, que seja quieto, que seja preparado, uma cadeira de qualidade, enfim. Então, essa questão que tem a ver com o local de trabalho, ela é muito importante. O nosso serviço é um serviço claramente intelectual e a gente precisa de paz para poder trabalhar. A gente precisa ter silêncio na maioria das vezes, a gente precisa ter concentração e em vários lugares, quem tem filho pequeno, às vezes quem tem animal de estimação, isso vai complicar demais a sua vida na hora de produzir um recurso de alta complexidade e na hora de entregar algumas questões técnicas com maior volume, né? Você precisa fazer uma reunião, precisa ser silenciosa, precisa prestar atenção, é algo importante. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Eu, particularmente, no início, eu sou uma pessoa bem concentrada, mas eu confesso que depois de um tempo de pandemia, eu senti falta de ter aquela rotina de acordar, ir para o escritório, enfim. Então, agora que está todo mundo vacinado, a gente vai retomar as atividades presenciais, obviamente cumprindo todos
cronogramas de saúde, mas fato é que a análise sobre o seu local de trabalho, ou seja, a opcionalidade de não ter um espaço físico, precisa fazer parte do cálculo. Não adianta nada você dizer, eu vou ficar em casa para não gastar e não ser produtivo, né? Não conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque senão você vai economizar de um lado e perder de outro. E lembre-se que a entrega do seu trabalho, a qualidade daquilo que a gente faz enquanto advogado, é o nosso principal cartão de visita. Então, se você não está concentrado, se você não tem um lugar adequado, se você, enfim, não tem condições de manter a concentração para produzir algo de qualidade, eu definitivamente te digo que é algo que pesa bastante. Então, dentro dessa tríade, digamos assim, motivos não financeiros e análise de sua persona, racionalidade financeira e vias de receita, local destinado ao trabalho, a gente chega numa seguinte conclusão. Eu acredito muito que, apesar da gente estar preparado e estar mudando paulatinamente esse regime de trabalho, eu ainda acredito na capacidade que um espaço físico tem de te entregar coisas positivas. De você ter um espaço para poder pensar, um espaço para poder eventualmente dialogar com outras pessoas, se você tiver uma equipe, ou se você tiver com a grana um pouco mais curta, de poder ir para um coworking para socializar, para tentar realizar contatos, fazer networking. Então, eu acho que, de fato, essas despesas físicas são um investimento. Mas para que você possa investir, você precisa ter o capital. Então, não acho que faça sentido fazer loucuras, pelo menos no início, e gastar toda a grana para ter um espaço físico maravilhoso e depois, a partir dos próximos meses, ficar sofrendo, ficar com a cabeça ruim. Ai, meu Deus, como que eu vou pagar meu aluguel já no segundo mês? Eu não sei. Enfim, isso vai fazer com que você vilipendie os seus honorários, vai fazer com que você aceite qualquer causa que está desalinhada com aqueles valores que você acredita com o escritório e o preço que você vai pagar lá na frente é muito maior. Então, essas são as minhas considerações. Se você tem mais alguma métrica ou alguma sugestão na hora de definir ter ou não ter despesas fixas, deixa aí nos comentários. Me fala também como que você fez aí desde o início da pandemia. Tinha sala, não tinha, saiu, pretende voltar? No mais, eu queria agradecer vocês demais. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e tchau.